Olá, boa noite, amigos. Boa noite, pessoal do Nonfé, tudo bem? Nós hoje vamos realizar aqui mais um evangelho. Obrigado, Luciana, pelo convite. Estou aqui com a minha amiga Itaci, do Centro Espírita Professor José Herculano Pires. É isso, Itaci? Falei direitinho? Falou direitinho, parabéns, Júnior. Eu Maravilha. também Seja agradeço. bem-vinda. Seja bem-vinda, viu, Itaci? Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço. A Itaci é uma companheira nossa, amiga de muito tempo, né, Itaci? Apesar que faz pouco tempo que a gente se conhece, né? Faz pouco tempo que a gente saiu da Mocidade Espírita, né? Faz acho que o quê? Uns 3 anos que nós saímos da Mocidade, Itaci? Tem um zero do lado, né? Então tá, 3 anos. 3 anos, né? Faz mais ou menos uns 3 anos. Teve um encontro de jovens que falaram que nós somos jovens eternos para sempre, não é, Vilma? Opa, A Vilma do Nalfec falou essa frase, que nós somos jovens espíritas, não, jovens espíritas eternos para sempre, alguma coisa assim, tá? agora a Vilma. Então tá. Pessoal, hoje nós vamos conversar aqui sobre no capítulo 19, o capítulo A Fé que Transporta Montanhas. E o item que nós vamos ler aqui é o item 11, que está lá em Instrução dos Espíritos, que fala fé, mãe da esperança e da caridade. A gente vai ver o item 11 e o item 12, que é a fé divina e a fé humana. São esses dois itens que nós vamos bater um papo aqui hoje, né, Itacê? Isso aí. É isso aí. Então, para iniciar, posso fazer a prece inicial, Itacê? Você se incomoda? Se eu fizer. Por favor, por Ah, favor. então, vou fazer a prece inicial. Então, eu vou pedir a todos que nesse momento se acomodem em seus lugares, onde vocês estão, protegidos em seus lares, rogando ao nosso querido Mestre Jesus a paz, a proteção, o seu amor nesse momento, que esse nosso breve diálogo que vamos ter hoje nos auxilie no nosso entendimento, fortaleça a nossa fé, nos una cada vez mais uns aos outros, na esperança e no amor que Jesus sempre nos transmitiu e nos transmite. Que possamos aprender um pouco mais e que esses bons amigos espirituais da nossa querida casa, do Centro Espírita Professor José Herculano Pires e da nossa querida casa Núcleo Essencial Fé do Não Fé, se unam nesse momento num pensamento de harmonia e de amor, protegendo a essas casas, aos seus trabalhadores, aos seus frequentadores, e que possamos ter um diálogo bem fraterno. Muito obrigado por tudo e vamos então dando iniciado esse evangelho desse dia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Eu vou ler aqui, Ita. Você me avisa quando eu devo parar? Ou eu posso ler aqui o item? Eu acho que você pode ler os 2 primeiros parágrafos. Os dois primeiros? Tá? Então vamos lá. Vou ler, tá? Bom, Vamos lá. Instrução dos Espíritos. Fé, mãe da esperança e da caridade. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Porque se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiveres fé, que reconhecimentos tereis e por conseguinte que amor? Continua? Tá bom aqui?
Acho que para mim, acho que tá. Tá bom, né? Por Acho enquanto. que já dá Tá. para falar alguma coisa. Uhum. Posso? Pode. Certo. Então, essa lição nos faz pensar assim, a respeito da doutrina espírita, que ela, no seu aspecto religioso, ela se diferencia das outras religiões, parece, pelo fato de nós estudamos o Evangelho, entramos em contato com as lições de Jesus e, logo em seguida, nós somos levados a colocar em prática. Então, Jesus fala a respeito das virtudes, por exemplo, né? Então, nós aprendemos com a doutrina que todos nós precisamos desenvolver as nossas virtudes. Então, por exemplo, eu vou lá e leio, eu ouço sobre a parábola da figueira que secou, por exemplo, né? Então, nós somos levados a pensar a lição dessa parábola, de que forma que eu posso usá-la na minha vida, de forma a melhorar a minha condição, a desenvolver a minha virtude da fé, por exemplo, né? E a gente vê assim que nesse processo de aprender com o Evangelho e desenvolver as virtudes, a fé ela é a base de tudo isso. Então, quando ele fala, né, que ela é a mãe de ela é a mãe de todas as virtudes, quer dizer, tudo aquilo que eu vou desenvolver, que a gente aprende com a doutrina espírita, que nós vamos colocar em prática, a fé ela está por base. Na E aí base, né? mais para frente a gente vai ver que tipo de fé, né, que nós aprendemos com a doutrina espírita. Uhum. Só complementando um pouquinho, então assim, é interessante que ele fala, que é o que você falou, né? Que ele fala logo na primeira linha, ele fala, né? Que a fé para ser proveitosa tem que ser ativa, né? Eu não devo simplesmente acreditar, ouvir, gostar das palavras, se eu não tiver, se eu não, em seguida ter ação, né? O Espiritismo mostra isso para a gente, que nós devemos agir, né? Não adianta somente acreditar, ficar lá só rezando, né? Então ele fala aqui que nós devemos sempre agir, né? Tá tudo interligado, né? Então nós precisamos dessa ação. Essa ação, ela move, né? É bem interessante isso mesmo, né? Sim, é isso, não ter essa postura de contemplar. Então, Uhum, assim, a gente conhece, aprende, Deus, por exemplo, Deus é nosso Pai, reconhece a grandeza de Deus e o poder de Deus, mas também nós precisamos fazer a nossa parte, por exemplo, quando vamos pedir alguma coisa, né? Não uhum, apenas pedir, não, eu tenho fé, eu vou pedir e não vou agir, né? Não vou fazer a minha parte. uhum. Isso mesmo. Posso continuar aqui a leitura? Sim, vamos lá. Vamos lá. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois, se a menor dúvida puder abafá-la, que será do edifício que construir sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras, que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai-a pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé
na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas consciente dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Muito bem. Aí, assim, a gente percebe a questão da fé, a questão da religião, pela nossa imperfeição, né, pela nossa incompreensão ao longo do tempo. Talvez, assim, nós lidamos com a questão da fé sempre ligada à religião. E, muitas vezes, nessa prática religiosa, nem sempre nós fomos levados, né, por aquele sentimento sincero. Então, muitas vezes, no meio religioso, seja a religião que for, né, a pessoa ela acaba sendo levada por um interesse ou outro, e não por aquele desejo sincero de se melhorar, de fazer o bem. A gente sabe que é assim. E com a doutrina espírita, a gente percebe que nós não enganamos a Deus, né? Quer dizer, Deus sabe o que vai no nosso coração, então nós temos essa preocupação de estar sempre olhando para dentro de nós mesmos, de observar o que me move, o que me faz agir de uma determinada maneira. E a fé, essa confiança, por exemplo, na bondade de Deus, na justiça de Deus, ela deve nascer, né? Não para atender um interesse pessoal, atender um interesse de religião, ou seja, qual for, mas para atender esse desejo sincero que deve estar no nosso coração de nos melhorar, de realmente querer fazer o bem, né? Eu acho que é nesse sentido que é falado que a fé ela deve ter uma base sólida. Então, a fé ou a religião não deve existir na nossa vida como uma aparência para atender um interesse, para agradar alguém, nada que é exterior, mas deve existir realmente com sinceridade, né, dentro do nosso coração, de acordo com o nosso entendimento. Aí, dessa forma, nós teremos, assim, uma fé, uma base, né, uma fé sólida. E aí tem uma outra parte que ele fala da questão, esse finalzinho, né? Eu não sei se você gostaria de falar como que deve ser essa fé que nós devemos guardar em nós. Aqui ele fala, né, Tassi, a forma que nós devemos sentir, né, a Deus, nos ligarmos a Ele, né? Nós temos a religião, temos, mas nós, como você falou, nós não enganamos a Deus, não dá para enganá-lo, né? Ele sabe de todas as coisas, né? Mas o nosso acreditar nele, né, vai além das simples palavras que nós dizemos, né? Por isso que ele fala aqui que nós temos que, através das nossas atitudes, né? Então, quando ele fala, pregai pelas vossas atitudes, pregai pelos vossos exemplos, né? Qual exemplo eu estou dando, né, diante da fé que eu tenho em Deus? Né? Eu fico imaginando os discípulos de Jesus lá atrás, quando caminhava com ele, né? Que no começo ele ia caminhando e ia fazendo as coisas. Depois ele mandou os seus discípulos irem adiante e levar a sua doutrina, levar a palavra de Deus adiante. Então, como que esses discípulos tinham que se portar perante a multidão, né? Perante aqueles que eles encontravam? Então, por isso que ele coloca aqui uma dessas partes, que ele fala, a fé ela tem que ser muito mais forte, muito mais resistente do que, de repente, as zombarias que vocês vão escutar no meio do caminho, né? O que vão te dizer, o que vão te açoitar, né? Vão te difamar, né? Nós, enquanto espíritas, né? Eu lembro que a gente fazia a campanha Alta de Souza,
que a gente chegava lá batendo na porta, no começo, né, a gente ficava meio assim, meio tímido. Olha, eu sou espírita, eu vim aqui buscar ver se você tem alguma coisa para doar para uma pessoa que necessita. A gente demorava para sair da boca aquela expressão espírita, não é? Porque a gente tinha aquele receio, não é? E depois, com o tempo, quando você vai amadurecendo, você percebe que não, é o que eu acredito, né? Essa doutrina tão consoladora que conduz a minha vida, que me dá tantos nortes na minha vida, juntando tudo que Jesus ensinou, com que Kardec veio nos trazer, com que os Espíritos vieram nos trazer, fortalece essa minha fé nisso que eu estou acreditando. Então, por mais que as pessoas falem, olha, deixa de acreditar nisso, é o que eu acredito, é o que está me satisfazendo nesse momento, né? Então, eu tenho que ser feliz com isso e grato por isso. Eu não tenho que me envergonhar, como ele está falando aqui. Eu não devo, porque aonde está meu alicerce? Onde que foi sedimentada essa minha fé? Ela é uma fé fraquinha? É uma fé mais forte? Como que ela é? Né? Então, ele mostra isso para a gente, né? Porque em cima dessa minha fé, né, está sendo construído várias coisas. Se essa fé for fraca, realmente pode desmoronar tudo, né? Então nós temos que ter essa certeza. E aqui ele coloca também que eu não devo acreditar por acreditar somente também, né? Senão vira fé cega, não é? Aí entra aquelas coisas, né, que começa a gente parece ficar assim, né? A gente não consegue olhar para o lado, só, né? Então a gente tem que abrir os nossos horizontes com relação aos nossos pensamentos, né? Não deixar que eu só fique falando, mas que eu possa, de novo, né? Agir, porque simplesmente só falar não dá certo. Agir e saber nos momentos de dificuldade, né, que aí vai ser testada essa minha fé, porque aí vem a coisa da esperança, né, com relação a um futuro, uma esperança com relação a uma doença que está ali adiante, né, de que as coisas vão melhorar, que as coisas serão diferentes, né. Então, ele nos ajuda bastante nesse item, né. Sim. Um ponto que você falou que eu achei bem bacana é sobre os discípulos. Então, nós sabemos que cada um de nós está num grau evolutivo diferente. E nós podemos estar convivendo com pessoas que não chegaram ainda lá onde nós chegamos. Nós ainda, né, estamos iniciando ainda. Mas talvez tenhamos mais compreensão do que aquele que está ao nosso lado. E esse que está ao nosso lado, que sabe menos do que nós, como é que ele vai saber? Através de quem? Quem vai chegar e mostrar alguma coisa para ele? Nós. Então, Eita, é olha a como responsabilidade. responsabilidade. Então, é a importância que você falou da prática. Quer dizer, ter a fé e realmente praticar. Quer dizer, vai conhecer o Evangelho, vai conhecer a doutrina através de nós, da nossa fala, especialmente das nossas ações, da nossa maneira de ser. E essa questão que você falou da campanha da Alta de Souza, que é colher, né, recolher alimentos, você colocou, eu sou espírita, porém o gesto, né? Por que a campanha dá certo? Por que é um sucesso? Porque é o gesto. Então, não Uhum. importa. É cesta básica, é alimento, é doação, a gente acaba tocando, né, o coração das pessoas e a questão da religião acaba vindo em segundo plano, né? Tem esse aspecto que você falou da coragem da fé, mas o gesto acaba sendo muito forte também, né? Uhum. É isso aí. Posso continuar aqui, Ita? Vamos lá, vamos Vamos ver. lá? Posso ler? Por favor. Vamos lá. Agora a gente vai falar da a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato do homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas
que ela deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. Um homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que espera, a força necessária, e ainda nesse caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E, por fim, não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Posso continuar aqui para terminar esse trechinho? Vamos terminar. Uhum. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que é até hoje chamado de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Eita! É incrível essa lição, né? Olha. Eu acho porque é algo assim, a fé pode ser divina e pode ser humana. Então fala assim muito a respeito das nossas capacidades. Quando nós focamos, olhamos para as conquistas que sejam, por exemplo, materiais, no campo material. Então nós temos uma força dentro de nós, que ele fala, né? A lição fala que pode ser desenvolvida se nós soubéssemos, né, o que nós trazemos conosco, nós estaremos fazendo coisas assim, né, milagrosas, fantásticas, enfim. Então, muitas vezes a gente observa em algumas religiões que muitas vezes as pessoas perguntam, não entendem, né, que vão exatamente para esse lado, buscando, incentivando os fiéis a buscarem o bem material. Que, na princípio, não há nada de mal nisso, nós estamos, né, encarnados, é necessário o progresso da vida material. E a pessoa realmente consegue. Então, talvez aí esteja a explicação por que ela consegue. Porque ela está focando na parte material, está se organizando para isso, está desenvolvendo essa potencialidade, a sua fé para buscar as coisas materiais, né? Então, quando nós focamos nesse sentido, nós chegamos lá. Por outro lado, também ela pode ser divina. Então, quando nós focamos no desenvolvimento das nossas virtudes, quando nós focamos em nos melhorar, essa parte, não há mal pendor ou não há má tendência que não se possa vencer pela fé,
eu acredito assim, é muito esperançoso, né? Porque às vezes a gente se vê, nossa, eu errei de novo, não consegui. Então é aquela mensagem de ânimo. Quer dizer, tendo fé, nós vamos vencer as nossas, os nossos defeitos, né, digamos assim, nós vamos conseguir desenvolver as nossas virtudes. E é uma lição que realmente nos dá assim, muito, para mim, me dá muito ânimo, muita alegria quando eu me deparo com ela. Gosto bastante. E interessante aqui também, né, Itaci, que ele coloca para a gente, quando ele fala essa parte dos milagres, né? Porque lá atrás, Jesus, né? Vou falar que nem a Malu do Nofé, tá? Entre aspas, né? Os milagres, tá? Malu, é assim, tá? Lá da mocidade ela faz isso, entre aspas. Que os milagres que acontecem, e aqui ele vem mostrar pra gente que Jesus, com o conhecimento que ele tinha, ele sabia muito bem manipular a matéria, tinha um magnetismo muito forte, né? Então ele tinha fé, ele acreditava naquilo que ele fazia. E ele passou isso para os discípulos deles, né? Que o seguiram, falou, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, né? E da mesma forma para a gente também, nós podemos e muito mais. Como ele fala aqui, nós não temos noção da capacidade que nós temos de realizar prodígios, né? Que seriam esses ditos milagres, né? E aí o Espiritismo vem falar um pouquinho disso nos estudos, sobre o poder do magnetismo, né? Da manipulação da matéria, através do pensamento e tudo mais, né? Porque nós temos essa força. Nós somos matéria e conseguimos também. Mas a gente tem que saber fazer as coisas, né? Então, esse acreditar que ele mostra aqui para a gente, vai, parece que muito além disso tudo, né? E o Espiritismo vem nos ensinar um pouco disso também, né? De toda essa parte, né? Tanto a parte espiritual, como nos mostra, né? Como você falou, da parte humana, que às vezes a gente busca muito os bens materiais que fazem parte do nosso dia a dia, mas essa busca pelos bens materiais não pode nos dominar a ponto da gente desenvolver outras coisas, como o egoísmo, como a avareza, né? Coisas que às vezes nos atrasam um pouco, né? Então a gente pode ter essas coisas, sim, mas desde que nós não fiquemos presos a ela, né? Que a gente tenha certeza que existe algo depois, que existe toda uma vida espiritual. E quando nós, que somos espíritos, acreditamos que existe, né, um plano espiritual, que existe uma vida pós-morte, que nós vamos continuar existindo, que nós vamos ter a possibilidade de reencarnar de novo, isso é acreditar em algo, e isso é ter fé também. Fé de que essas coisas ocorrem, né? Porque outras pessoas podem não acreditar nisso que a gente está falando. Eles podem olhar para a gente e falar, vocês são tudo doido. Não é? Vocês Ô, são doidos. Júnior, Vocês são doidos acreditando nessas coisas. uma coisa que eu penso, eu tendo a oportunidade, eu quero reencarnar doida de novo, dentro da doutrina. Puxa Deus. Não é? É, Da mesma forma que alguém pode falar que Deus não existe, né, Ita? Não é? sim, Por que é o não? momento da pessoa, né? O momento evolutivo dela oferece isso para ela. Uma hora ela vai chegar lá. Né? Eu vou querer discutir isso, eu vou querer transformar, eu vou pegar aqui, querer colocar dentro da cabeça dela que isso não, cada um está no seu momento, né? Da mesma forma que nós estamos no momento também, existem outras pessoas que estão no momento muito, muito maior do que a gente está, né? Dentro desse processo nosso evolutivo, coisas que nos abalam, a fé que essas pessoas têm, vai falar, gente, vocês estão preocupados com isso? Eu lembro da nossa época, 3 anos atrás, na época de mocidade, que a gente estava, né, tá, 3 anos atrás, que nós tínhamos algumas preocupações, né, que nos tiravam o sono, não é? E hoje, quando a gente Depois do olha, tempo. não é? E a gente agora olha para aqueles problemas, era isso que me tirava o sono? Não é? Então, a gente
hoje, com a experiência que nós temos e com a doutrina que nós temos, com os ensinamentos de Jesus, nos fortalece tudo isso, né? A certeza que tudo faz parte de um processo de aprendizagem, tudo faz parte de um processo que vai nos ajudar a evoluir, a crescer. Que nós tenhamos essa fé madura em nós, para passar pelas dificuldades da melhor maneira possível, acreditando que tudo tem um motivo, né? E que a gente não esmoreça diante das dificuldades, que nós possamos agradecer perante as coisas que acontecem na nossa vida, seja com alegria, seja na alegria, seja na tristeza, né? Que nós possamos agradecer a Deus por essas coisas que acontecem conosco, né? Sim, exatamente. Exatamente. E essa oportunidade, né, que nós temos de estar, por exemplo, esse encontro com o pessoal do Naufé, já não é a primeira vez que eu participo, né? Eu sei que nós estamos aí chegando já no final, né? Então a gente agradece a oportunidade que essa fé nos proporciona, a nossa fé na doutrina, nos ensinamentos do Espírito, no Evangelho, a luz da doutrina. Então, essa oportunidade é sempre fruto, né, digamos assim, da fé que nós, graças a Deus, Deus permitiu, né, que nós Uhum. tivéssemos. É sempre muito bom. Ai, que bom. Taci, te agradeço muito pelos bate-papo de hoje, tá? Muito gratificante. Para quem não sabe, eu e a Itaci, a gente é da primeira leva, né, Itaci, da mocidade, né? Vieram outras Eu acho que levas. A gente é da primeira das primeiras, não é assim? Lá de 3 anos atrás, a gente é 3 anos e meio a mais, né? acho que fez, 3 anos e meio, né? faz, Mais ou menos isso, né? olha, coisa boa, né? Graças a Deus. Ai, ai. Então Muito tá bom. bom. Quer falar mais alguma coisa, Tassi? Só agradecer mesmo os amigos do Neufé e agradecendo essa oportunidade, pedindo a Jesus que nos abençoe, abençoe o lar de cada um de nós, a todos aqueles a quem de alguma forma estamos ligados, que nós possamos ter outras oportunidades do Evangelho na nossa vida, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, com essas palavras da Tassi, eu recebo como uma prece calorosa, né, que aquece realmente os nossos corações. Um beijo para o pessoal do Herculano Centro Espírita, professor José Herculano Pires. Um abraço para o senhor Orlando, para todo o pessoal daí, tá? Eu quero estrear as cadeiras, tá? Não esqueci, não. Ó, pessoal do Nofé, tem um convite para a gente ir lá no Herculano Pires. Quando acabar toda essa pandemia, né? Nós vamos lá Sim, estrear, não é? por favor, todos convidados. Ah, isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, Lúcia, Vilma, Luciana. Quem mais que tem lá no Nofé? Nancy. Tem bastante gente, viu? É que a minha cabeça esquece. É que, 3 anos depois da mocidade, a gente começa a esquecer um pouquinho as coisas. Não os problemas. Um beijo, Júnior. Beijo para a Lu. Obrigada a todos. Até a Tchau, próxima. Ita. Beijo, tchau. Tudo de bom. Obrigada.